todos bem-vindos. A quem está pela primeira vez, em especial, quero dar as boas-vindas. Esta é uma associação espírita, ninguém vai ver fenómenos extra, é simplesmente um convívio, uma palestra em que vamos trocar aprendizados. Hoje temos para palestrar o nosso amigo Tony, também trabalhador desta casa. E para iniciar, vamos fazer uma pequena prece de abertura. Quem quiser e se sentir mais à vontade pode fechar os olhos, quem não quiser pode manter os olhos abertos. Vamos então, amigos, serenar os nossos ânimos, acalmar a nossa mente, unir-nos a Deus, aos benfeitores espirituais que connosco estão, agradecer-lhes a presença, agradecer-lhes o dia bonito que esteve, de verão, e pedir-lhe que tornem a nossa mente mais aberta para novas aprendizagens, para novos conhecimentos que esta noite poderemos adquirir. Vamos então dar início. Então, boa tarde. Esperamos então que se sintam à vontade, quem esteja pela primeira vez. Estamos num centro espírita e esperamos que possamos levar daqui uma mensagem de ânimo e que sirva para a vida de cada um, obviamente. Hoje, o tema que eu vou abordar é sobre o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Como se deve fazer? Para que serve? São algumas questões que pretendo abordar. Nós somos habitantes aqui do nosso planeta Terra. Bonito, mas bonito também por causa dos seus habitantes, somos nós que fazemos o planeta. Esta é a nossa casa atual. Tivemos o mérito de reencarnar, voltando ao mundo corporal, renascendo, e somos nós que vamos contribuindo para a limpeza, para a manutenção do nosso planeta, da nossa casa. Aquilo que nós fizermos é aquilo naturalmente que se irá refletir nele. Ele está a passar por uma fase de transformação, de regeneração, onde nessa fase o bem vai tomando lugar e vai naturalmente haver mais bem do que mal. É uma fase que se calhar gostaríamos que acontecesse de um dia para o outro, mas em termos históricos podemos observar que o mundo vai evoluindo lentamente, segundo as leis e segundo aquilo que nós fazemos dele. Portanto, é uma evolução também lenta e nós hoje estamos a fazer parte dessa evolução. Vamos tratar bem dele como se fosse a nossa casa individual onde nós moramos. Queremos-la limpa, arejada, saudável, rica de bons sentimentos, e é isso que nós temos que fazer aqui ao nosso planeta. Um dia vamos reencarnar novamente e, se tivermos mérito, viremos para aqui, para o nosso planeta, e vamos encontrá-lo sem dúvida melhor. Mas esta regeneração dá-se com o nosso esforço próprio, com a nossa transformação. Se nós não conseguirmos acompanhar essa transformação do planeta, naturalmente o que poderá acontecer é que na próxima oportunidade de voltar à Terra, provavelmente, ou de voltar a reencarnar, provavelmente teremos que ir para outros planetas, se calhar mais de acordo com aquilo que nós merecemos e que precisamos. Mas se nós formos regenerando também, vamos ter a oportunidade de contribuir para um planeta melhor. Como é que nós fazemos isso? O Evangelho no lar traz um grande contributo. Porque, de certa forma, nós temos uma cultura ainda materialista, não é? Onde nos foi passado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, enfim, uma cultura que termina
termina com esta existência. E de facto, nesta cultura materialista, ficamos um pouco longe da realidade espiritual. E ficamos sem soluções. Como agir perante a morte, perante doenças, perante contrariedades que nós temos. É uma cultura de facto difícil. Estamos habituados a dispersar. Dispersamos com tudo, não é? Nós nem nos apercebemos disso. Mas se calhar estamos a falar com alguém e estamos a ter dezenas, centenas de pensamentos, muitas vezes, e isso às vezes acontece um pouco comigo, estou a falar com as pessoas e depois tenho que parar e pensar que epá, a pessoa está a falar comigo, o que é que ela está a dizer, não é? Disperso algumas vezes. Mas isto são filtros que já estão um pouco sujos e eu tenho que renová-los. E estamos tão habituados a dispersar que temos dificuldade em concentrar, não é? Temos dificuldade em estar um minuto só pensar no bem ou não pensar em nada, sem que o nosso pensamento voe. É difícil, hão de fazer esse exercício. Se calhar um minuto até é muito, experimentem só 30 segundos. É difícil. E com o Evangelho no lar, de facto, é uma prática que nos, entre aspas, obriga, não é? Porque é um compromisso que nós vamos assumir, de, naquele momento, estarmos connosco próprios, não é? É o nosso alimento espiritual. Como é que nós vamos conseguir este alimento? Todos os dias nos alimentamos o nosso corpo, porque senão ele começa a chamar-nos a atenção, não é? Começamos a ficar doentes. Mas não alimentamos a nossa essência, que é o espírito. E depois, quando acontecem algumas contrariedades na vida, parece que de repente não somos capazes de ultrapassar, não é? Dizemos que Deus não é justo, dizemos que é difícil, mas porque não treinamos o nosso eu, não nos alimentamos. Então, o Evangelho no lar é um compromisso, porque nós também funcionamos à base de compromissos, não é? Porque senão, lá está, dispersamos. Então, vamos ver porque é que é um compromisso mais à frente. É isto que eu vou abordar, o que é o Evangelho no lar, para que serve, quem pode fazer, que vantagens tem fazer o Evangelho no lar e que postura devemos ter. Aqui os patinhos vão tranquilos, já vem do Evangelho. Então, a palavra Evangelho é originada no grego e no fundo significa boa nova, boa notícia. Portanto, nós quando fazemos o Evangelho no lar, estamos a trazer as boas notícias até junto de nós. Não é? E com as boas notícias vêm naturalmente os bons amigos espirituais. Nós estamos um pouco sedentos de boas notícias, porque no nosso lar, se calhar, também nós não nos vamos apercebendo disso, mas vamos nos intoxicando por tudo quanto está à nossa volta. Não é? E é tão natural, fazemos isso tão mecanicamente, deixamos-nos ir, que nem nos apercebemos. E depois, claro, ficamos com dores de cabeça, ficamos mal dispostos, focamos-nos no mal, se ligamos a televisão, embora aborde coisas reais, mas sintonizamos nessa faixa, e se formos pessoas um pouco já deprimidas, ainda vamos ficar mais deprimidas. Então a boa notícia, o Evangelho traz-nos de facto boas notícias. Diz-nos aqui que o primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado pelo próprio Jesus, na casa de Simão Pedro. Jesus, de facto, veio dar o exemplo, não é? E ele quis mostrar aos apóstolos que, se eles não conseguem ter paz dentro de casa, se eles não conseguem ser uma família unida, ter bons pensamentos, se eles não conseguem orar para que Deus lhes envie força, como é que eles podem ter essa paz cá dentro? Perdão, lá fora, não é? A maioria de nós quer levar paz aos outros, não é? Quer ajudar os outros. É mais fácil, porque dá menos trabalho nós orientarmos os outros, não é? E queremos levar-lhes paz, mas o que é que nós levamos realmente? Porque não esqueçamos que tudo aquilo que sai de nós é aquilo que nós somos, não é?
Então, se eu quero muito fazer uma coisa, eu tenho que ter essa coisa para mim, tenho que ter paz. Disse Jesus que, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. Podemos ler isto no Evangelho de Mateus. Então, sempre que nós nos reunirmos com propósito do bem, Jesus aí estará. Não é? Ele manda os seus representantes, espíritos bons, para nos, de certa forma, envolver e proteger. Para que serve o Evangelho no lar? Nós temos ali uns folhetos, depois quem ainda ficar com alguma dúvida pode levar, porque de facto explica muito bem o que é o Evangelho no lar. E para que serve? A importância da sintonia mental. Todos nós sintonizamos. Se calhar também não nos vamos apercebendo disso, não é? Então é importante sabermos com quem sintonizamos, que tipo de pensamentos eu tenho. E são esses pensamentos que me fazem atrair entidades. Quer cá, pessoas como nós no corpo de carne, quer espíritos, não é? Sintonia. Então é muito importante a nossa sintonia mental, não é? Procurarmos pensar o bem, pedir aos amigos espirituais que nos ajudem, que nos intuam, para que, de certa forma, nos acompanhem. Isto não nos livra, claro, das nossas dificuldades, não é? Mas ajuda-nos muito, porque nós não nos apercebemos, mas os espíritos vão-nos intuindo, vão-nos dando ânimo, alento, vão-nos dizendo, tu és capaz, e nós vamos fazendo assim o nosso dia-a-dia. Serve para superar dificuldades, porque muitas vezes concentramos-nos demasiado naquilo que nos preocupa, não é? Então é preciso superar estas dificuldades. Pensar que somos um espírito, esta é a nossa vivência atual, e procurar ver as coisas de um prisma espiritual. Quantas vezes não acontece que problemas que se passam connosco, de repente são, aos nossos olhos, naquele momento, os problemas mais complexos da vida. E no dia seguinte, o mesmo problema, provavelmente já temos uma visão diferente. Então, o Evangelho ajuda-nos a superar estas dificuldades. O alimento da alma, como referi há pouco. Temos falta de alimento do espírito. Nós alimentamos muito pouco o espírito, não é? Temos que fazer algo mais para isso. Porque se queremos superar as nossas dificuldades, as nossas fobias, os nossos medos, então temos que fazer alguma coisa, não é? Agora, se nós passarmos uma vida materialista, sem, como muitas pessoas dizem, eu ainda não preciso dessas coisas, não é? Porque essas coisas é o nosso património, não é? Então, se nós passarmos uma vida longe dos valores morais, aqueles que nos alimentam realmente, nós podemos passar essa vida bem, mas tudo o que é assente no materialismo, um dia vai perecer, não é? E depois, com o que é que nós ficamos? Se de repente nós, na nossa existência física, formos chamados à pátria espiritual, nós sabemos um dia que todos iremos, pelo fenómeno da morte do corpo, o nosso espírito vai para a pátria espiritual. Mas se calhar, muitos de nós que aqui estamos, não pensamos que pode ser o mais rápido possível. E se for, como é que a nossa alma vai? Que tipo de alimento é que eu faço hoje? É muito importante refletirmos sobre isso. E depois proteção espiritual. Porque quando fazemos o Evangelho no lar, vem não só o nosso protetor, o protetor de cada um da família, dos familiares, como vem também outros companheiros que gostam de nós, sintonizam connosco, que nos querem ajudar e que como estamos na faixa do bem, Jesus, lá está, manda companheiros para nos fortalecer. E é muito importante esta proteção espiritual. Com esta prática salutar, o lar transforma-se numa fonte de luz para si e para a sua família, sendo o seu manancial de segurança em todos os momentos. O lar deve ser o nosso templo.
no lar não deveriam de haver problemas, brigas, não é? Todos deveríamos trabalhar para o mesmo objetivo. Então, como o nosso templo, é lá que nós temos que nos ir alimentar, é a nossa base primeira. E de facto, é um pouco como esta imagem ilustra. No Evangelho no Lar, os espíritos bons protegem o nosso lar, não é? E por isso, muitos, em reuniões privadas que fazemos no centro, alguns espíritos mais perturbadores dizem que costumam ir a certos lares, mas que há alturas que eles não conseguem, ou deixaram de lá ir, e eles não sabem bem porquê. Não é? É pela proteção espiritual. Quem vem ao Evangelho no Lar? Será que somos só nós? Nós, as pessoas da casa? Vamos ver. Quando nós convidamos alguém, procuramos receber da melhor forma, não é? E então o português gosta de receber bem. E com o Evangelho no Lar é a mesma coisa. Nós não vemos os espíritos, não é? A não ser que pela mediunidade, por essa percepção extrasensorial, nós os consigamos captar, mas eles estão ali, ao nosso lado. E se calhar, quantas vezes nós nem nos apercebemos disso e nem ligamos à situação. Julgamos que estamos só os da casa a fazer a leitura, mas não. Vêm amigos. O lar será visitado pelos bons espíritos, trazendo boas vibrações do plano espiritual. Por isso, preparemos-nos para a visita. E não são só os nossos protetores que vêm. Porque o nosso lar funciona como um tipo de laboratório, não é? E naquele momento, aquele lar que costuma fazer o Evangelho no Lar, os espíritos sabem que nós vamos fazer naquele dia, aquela hora, já vamos ver à frente com que frequência se deve fazer, aquele lar vai fazer o Evangelho. Então vão trazendo amigos também, tal como nós, necessitados, para ouvir e para todos levarmos daquele estudo algo de bom para a nossa vida, não é? Então vamos recebê-los convenientemente, como se recebêssemos seres no corpo de carne. Porque os espíritos, não é, nada mais são do que as almas daqueles que foram em tempos homens na Terra. Como devemos fazer o Evangelho no Lar? É muito simples. Devemos escolher um dia e uma hora. Um dia da semana e uma hora. E convém, uma vez que é um compromisso que nós estamos a assumir, connosco e com a equipa espiritual, convém honrarmos esse compromisso, tal como nós honramos os compromissos entre nós, né? Quando nós combinamos um encontro, uma reunião, nós procuramos estar à hora ou às vezes antes da hora, não é? Então também no Evangelho no Lar, né? Porque apesar de estarem ali companheiros invisíveis aos nossos olhos, eles estão lá e estão à espera que nós façamos o estudo. Por isso é importante esta hora que escolhermos seja uma hora tranquila, que nós saibamos que podemos, naquele horário, fazer o Evangelho todas as semanas. Basta uma vez por semana o Evangelho no Lar. O ambiente deve estar calmo e tranquilo, portanto, pelo menos naquele dia, nós devemos procurar ir higienizando com boas vibrações, com bons pensamentos o ambiente. Nada de correrias, nada de stress, nada de gritarias, tranquilo, não é? Porque o que acontece é que muitas vezes os amigos espirituais vão com alguma antecedência preparando a sala ou, enfim, onde nós fazemos o Evangelho no Lar, convém ser sempre no mesmo sítio, se possível, né? Eles vão tratando com boas energias, não é? E se nós, porque ainda falta uma hora, ainda faltam 2 horas, não é? Estamos ali com a televisão aos berros, estamos numa gritaria, não estamos a proporcionar um bom ambiente. E depois, quando for a hora de começar a fazer o Evangelho no Lar, vêm as nossas indisposições, não é? E depois, se calhar, até dizemos que estão ali espíritos perturbadores. Não, fomos nós é que já nos perturbamos. Então, o ambiente convém ser um ambiente calmo e tranquilo. Devemos começar com uma prece inicial, uma prece simples, como foi feito aqui hoje. A prece é um elemento que nos liga
aos planos mais altos da espiritualidade, em que sintonizamos com o nosso protetor, damos as boas-vindas a quem está presente e damos início. Devemos ler um texto, uma página ou duas à nossa consideração e depois vamos comentar esse texto, tirar o sumo daquele texto para nós. Onde é que nós nos revemos? O que é que aquele texto nos diz? E geralmente diz-nos sempre qualquer coisa, não é? Exatamente, estes comentários que nós devemos retirar. E depois, no fim do Evangelho, devemos fazer uma prece final, solicitando amparo espiritual para o lar. Agradecer a presença dos nossos guias e que nos protejam e nos possam intuir para também tomarmos as melhores decisões ao longo da semana. E que livro devo ler? Nós aconselhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro da obra básica da doutrina espírita, porque é um livro que contém um grande e elevado conteúdo de moral. Deve ser lido, pode ser lido de forma seguida, aleatória, fica à consideração de cada um. Podem naturalmente usar também outro livro, intercalando com outro livro que tenha grande conteúdo moral, fica à vossa consideração. Mas o Evangelho é um livro riquíssimo, podemos ler e reler e estudar, e cada vez que o fazemos, vamos naturalmente, o texto é o mesmo, mas o conteúdo que nós retiramos dali é sempre diferente. E o que mais se pode fazer no Evangelho no lar? O que mais nós podemos fazer? Vamos ver. Podemos pôr uma música ambiente, não é? Para não só harmonizar o ambiente, a nossa mente, não é? E porque, como eu disse há pouco, muitas vezes a equipa espiritual já está ali a preparar o recinto. Uma música que nos tranquiliza, obviamente, uma música muito calma. Podemos fazer pequenas leituras antes de começar o Evangelho, não é? Isto é muito importante para também a nossa mente. Nós, como disse no início, estamos habituados a dispersar e não iremos começar o Evangelho com os problemas todos, não é? Não vamos estar a ver televisão até à última, a fazer as coisas à pressa, porque de repente falta pouco tempo ao Evangelho e vamos começar. Não vamos preparados, não é? Então a preparação começa antes. Ir relaxando, lendo pequenas mensagens para nos irmos preparando para o estudo. O estudo pode durar o tempo que quiserem, 15 minutos, 20 minutos, pronto, desde que o tempo não é muito importante, mas o essencial é lermos um textinho, não é? E então fazermos esses comentários e terminarmos. Podemos pôr um jarro com água ou copos com água para os amigos espirituais irem magnetizando com boas energias e depois serve para para nós bebermos, não é? E podemos pedir por alguém, porque o Evangelho no lar, não é? É uma ligação com a espiritualidade maior e naturalmente é um momento propício, indicado para peçamos por aqueles nossos familiares, quer os que estejam cá ainda na Terra, os nossos amigos, que os amigos espirituais lhes enviem forças para eles vencerem as suas adversidades, como pedir para aqueles que já partiram para o mundo espiritual, não é? Que muitas vezes poderão estar ali a assistir connosco. Isto é muito importante. O que não é o Evangelho no lar? Portanto, o Evangelho no lar deve ser uma prática simples, uma leitura simples, um momento nosso. Um momento de pegarmos no Evangelho e lermos e trazermos algo para nós. O que não é o Evangelho? Qualquer tipo de aparato. Não vale a pena nós estarmos a pôr velas, né? Estarmos a fazer o que quer que seja, haver prática da mediunidade. Não, isso já não é o Evangelho no lar. Então o Evangelho no lar é algo muito simples. Será que devemos ler em voz alta? Vamos ver o que está aqui escrito. Espíritos inferiores a nós, ou mesmo os da nossa condição,
não tendo ainda capacidade de penetrar os nossos pensamentos, prestam atenção às nossas palavras e atitudes. Não é? Claro que aqui não me refiro a este cãozinho, não é? Como espírito inferior. Não é? Achei graça esta imagem e, de facto, ele estava a compartilhar ali com muita atenção o que aquele amigo estava a ler. Então nós devemos ler de forma serena, tranquila, não é? Mesmo que possamos estar lá a nível do lar sozinhos, leamos em voz normal. Como aqui diz, será mais fácil para alguns amigos espirituais que possam estar ali tomar atenção às nossas palavras do que nos estarem a conduzir os pensamentos ou a ler os pensamentos. A prece. A prece é algo muito importante na nossa vida. É uma ferramenta que nos coloca diretamente com o mundo espiritual. Não é? É grátis. É uma ferramenta excelente e nós, se calhar, não a usamos assim tanto no nosso dia-a-dia, não é? Se calhar não usamos, não é? Mas cada um, isto é uma reflexão que cada um tem que fazer para si. E, de facto, não custa nada. A prece tem que ser simples, uma conversa, não é? Tem que ser sentida. Vamos ver. Quando a família ora em conjunto, é formada uma proteção no lar, beneficiando os membros da família e da própria comunidade próxima a esse lar. Portanto, aquele algo, aquela proteção que é feita ao nosso lar vai nos beneficiar. Não é? E podemos até, nesta prece, pedir para que nos ajudem durante aquela semana, nos possam ir intuindo de modo a que as nossas decisões ali no nosso lar sejam as melhores. Não é? É muito importante. Claro que nós não devemos orar só durante o Evangelho, não é? A oração deve ser constante. Porque a oração é um ato de amor. Eu posso estar a olhar para o horizonte, posso estar a olhar para uma obra magnífica e ver e pensar assim, epá, isto é mesmo belo, não é? E estou a orar. Não é? Nós estamos, talvez por questões culturais, pensamos que a oração tem que ser, nós temos que parar, temos que verbalizar. Não, a oração é algo mais do que isso. E que vantagens tem o Evangelho no lar? Senão adormecem todos. O Evangelho no lar proporciona-nos uma atmosfera de paz, de calma e tranquilidade, sendo precioso auxílio para o nosso bem-estar psíquico e físico. Reparem, nós queremos ter saúde. Quem é que não quer ter saúde? Alguém quer ficar doente? Pronto, eu não sabia que vocês preferiam ficar doentes. Eu prefiro ter saúde. E então temos que alimentar a parte psíquica, não é? Com alegria, com ânimo. E, de facto, esta atmosfera de paz que nós temos vai permanecer ao nosso lado, de calma e tranquilidade, que é aquilo que também nós precisamos no nosso dia-a-dia, não é? Tudo se resolve. Pode não ser hoje, pode não ser da forma que nós queremos, mas tudo se vai resolver. Não é, Cláudia? É. Que vantagens? O Evangelho no lar, portanto, o estudo, a meditação e a oração propiciam um intercâmbio saudável com os altos planos da espiritualidade. E reparem, isto que está aqui, o estudo, a meditação e a oração, isto no fundo é a nossa transformação íntima. E reparem, nós para podermos estar preparados para os grandes embates da vida, temos que nos preparar intimamente. E que já falei, que se calhar às vezes nós não nos preparamos tanto quanto isso. Não custa nada, mas de facto é difícil nós conseguirmos arranjar espaço na nossa vida para esta transformação. Estudarmos, meditarmos, orarmos para que também, porque nós pedimos ajuda aos amigos espirituais. Quantas vezes, não é? Se estamos doentes, pedimos ajuda ao nosso protetor que nos livre daquilo. Se estamos com alguma ansiedade, vamos pedir ajuda também. E eles vêm para nos ajudar. Mas de repente, quando eles chegam, já a nossa sintonia está no sítio. E eles ficam sem condições para ajudar, não é?
Então é importante, e isto faz-se com perseverança, faz-se com aquele compromisso que eu falei no início, em família, irmos-nos estudando uns aos outros, termos a coragem de nos transformarmos, e é difícil estarmos 2, 3, 4 pessoas da mesma família, não é? E admitirmos depois, se calhar eu, naquela situação que se passou, poderia ter reagido de uma outra forma, podia ter feito isto, não é? É difícil, mas este é um processo de transformação pessoal, para podermos transformar o mundo, não é? Como falei no início. Devemos tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado. Nós hoje ainda temos, muitos de nós ainda temos, onde eu me incluo naturalmente, ainda temos alguma ou muita dificuldade em compreender o Evangelho, compreender Jesus. Todos somos cristãos à partida, não é? Também se estiver aqui alguém que não seja cristão também não há problema nenhum, não é? Todos nós somos seguidores do Cristo, mas se calhar em muitas das situações em que Ele nos mandou perdoar, em que Ele nos mandou tolerar, compreender, como é que nós fazemos, não é? Em que Ele nos pediu para respeitar o próximo, para levar o bem ao próximo, fazer o bem que nós podemos, como é que nós agimos? É a tal dificuldade ainda em compreendermos o Evangelho. E o Evangelho não propriamente deverá ser compreendido em palavras, mas em atos, não é? Que é o essencial. Podemos conhecer o Evangelho de trás para a frente, não é? Mas se calhar o Evangelho não sai de nós ainda. E é isso que se propõe. E uma das vantagens é dissolver através das preces e pensamentos positivos o que nos afeta de negativo. É a tal dispersão que eu falei no início. Se calhar nós andamos um dia inteiro com coisas negativas, com pensamentos negativos. Não é? Então, se pensarmos bem, se pararmos, vamos fazer com que toda aquela atmosfera, o estudo, a meditação, de repente, nós, como Joana de Ângeles, o espírito guia de Divaldo Franco, diz-nos para substituirmos os pensamentos maus pelos bons. Quando nos vem um mau pensamento, isto não é preciso grande luta, é preciso nós estarmos atentos aos nossos pensamentos. Quando eu estou a pensar uma coisa mal, porque nós pensamos, não é? Então, de repente, eu tomar atenção e assim, não, vou pensar numa coisa boa. E, de repente, virar ali a nossa sintonia. Vamos continuando. Perguntas frequentes. O que eu devo vestir, não é? Devo estar normal. Estou na minha casa, como recebo alguém no corpo de carne, vou receber também os espíritos, não é? Não é preciso vestidos brancos, com qualquer adorno, não, normal. E se eu tiver um compromisso, não é? Por isso é que é importante, porque isto vai acontecer, não é? Isto vai acontecer, o compromisso. E dizemos nós, é um compromisso importante, não é? Por isso, nós devemos, com cuidado, escolher um dia e a hora da semana, é que saibamos que naquela hora é nossa. Estamos connosco próprios, não é? Claro, se eu fizer o Evangelho, se calhar, imaginem, um domingo à tarde, né, dependendo da vida de cada um, se calhar é normal que eu não possa fazer todos os domingos o meu Evangelho, né? Por isso devo escolher uma hora. Claro que é preciso ter cuidado para não escolher uma hora demasiado tarde, para que já, se calhar já vamos estar cansados, não é? Pronto, mas isso cada um veja na sua agenda. Nós, na nossa agenda, arranjamos espaço para tudo, e temos que arranjar para o Evangelho no lar também, porque é muito importante para nós. E se o telefone ou a campainha tocarem, não é? Já me aconteceu. Eu deixei o telefone tocar, não é? Não fui atender. Então, se calhar podemos prevenir isto. Desligamos o telefone. O mundo não vai acabar, não é? Se nós metermos o nosso smartphone no modo voo, o mundo não acaba em 20 minutos por causa disso, não é? Temos que ir gerindo isso. Quando nós estamos para fazer um Evangelho no lar e aparece alguém em casa, uma vez aconteceu connosco, e as pessoas fizeram Evangelho connosco, não é? Pronto, eu tinha aquele compromisso e fiz. Eu disse, olha, agora nós vamos fazer uma leitura, não é? Vamos ler aqui este livro, e depois no fim da leitura vamos comentar. Pronto, e as pessoas comentaram, pronto, de certa forma, e comentaram, e acharam engraçado, pronto. Então, temos de ter muita atenção a isso, não é? Posso fazê-lo sozinho, claro.
O Evangelho é no lar, é com a família, mas se houver alguém que não seja simpatizante desse estudo, pois com certeza não faz a pessoa sozinha, não é? Será que corro o risco de ser prejudicado por espíritos menos esclarecidos? Porque temos ainda a ideia, não na doutrina espírita, porque na doutrina espírita nós disseminamos isso muito bem, há a ideia de que pensar, pelo menos algumas pessoas já me questionaram sobre isso, que à noite nós não devemos pensar em ninguém, que não devemos chamar espíritos e que não devemos fazer coisas onde eles possam estar. Fazer à noite ou fazer durante o dia é precisamente igual, não é? Se calhar os nossos sentidos é que estão mais focados à noite, não são propriamente os espíritos, porque eles acompanham-nos a todo momento, não é? Mas se calhar à noite nós estamos mais descansados e então o silêncio de repente alerta-nos para algo mais, que durante o dia um carro que passa ou o pássaro que canta nos desvia a atenção. Não, reparem, esta prática, como já foi aqui falado, portanto, é uma prática de paz, uma atmosfera tranquila, em que os amigos espirituais vão estar presentes, nos vão envolver, vão proteger e, portanto, não há, com certeza, perigo nenhum, não há nada que nos possamos prejudicar. Pelo contrário, nós quando mentalizamos, quando fazemos o Evangelho no lar, muitas vezes os protetores podem trazer, e trazem com certeza, espíritos necessitados e eles serão esclarecidos, serão auxiliados, não é? Os mais pequenos podem participar? Podem, claro, não é? As crianças. O objetivo do Evangelho não é tornar a criança espírita ou a pessoa, é espiritualizar, não é? Devem, com certeza. O Evangelho no lar substitui outras atividades, isto é, eu já faço o Evangelho no lar uma vez por semana e chega. Não, nós devemos ter de forma constante durante a semana o meu eu virado para o bem, não é? Porque se nós passarmos uma semana inteira a desviar-nos, a intoxicar-nos com coisas que não interessam, eu quando chego ao Evangelho no lar, muitas vezes eu olho para o relógio e penso assim, eu tenho o Evangelho no lar daqui a bocado, que chatice, não é? Porque eu não estou preparado, eu não me preparei, se calhar até foi um dia que me desgastei, não é? E claro que os homens nunca se desgastam em casa com as esposas, claro que não, não é? E também não vou dizer que é isso que acontece, não é? Por acaso não é, pelo contrário. Então, é preciso nós nos prepararmos e estarmos em alimento constante espiritual. Qual a finalidade? Ou principais finalidades? Unir a família, já falámos, criar em todos os lares o hábito da oração, orarmos, higienizar o lar dos nossos pensamentos, pelos nossos pensamentos e sentimentos, melhor conhecimento do Evangelho para poder esclarecer os outros. Isto é muito importante. Quantas vezes acontece que de repente alguém está a falar connosco e porque nós somos espíritas ou temos algum... Não é que sejamos importantes, mas quando eu digo que somos espíritas, estudamos a doutrina espírita. E se calhar aquele assunto que nos estão a falar, nós compreendemos de forma diferente com uma pessoa que é materialista e que não sabe compreender, não sabe dizer uma palavra boa sobre o assunto. E quantas vezes acontece que apenas estamos a ouvir, não é? E estamos a compreender e até dizemos, não, olha, isso se calhar devias ter feito desta forma, não, isso passa. Não é? Mas isso só é possível com o conhecimento. Facilitar o amparo necessário dos amigos espirituais, de modo a podermos enfrentar as dificuldades materiais e espirituais. É aquilo que eu dizia há pouco, nós pedimos sempre ajuda aos amigos espirituais, mas nem sempre estamos preparados. Eles precisam que lhes demos condições para essa ajuda e a obtenção de um mundo melhor. Nós não somos capazes de mudar literalmente o mundo de um momento para o outro, mas vamos nos mudando a nós próprios, mudando o lar, dando o exemplo. Os espíritos dizem que um lar que faz o Evangelho no lar assemelha-se a um foco de luz que atrai espíritos necessitados para esse esclarecimento, não é? Então, se fizermos esse nosso trabalho individualmente, o mundo, a nossa região,
nosso distrito, o nosso concelho, não é? O nosso país vai se tornando sem dúvida melhor, porque vamos dar o exemplo. Sugestões. Já estou, entretanto, a terminar. Devemos evitar fazer comentários negativos às religiões e às pessoas, inclusive as conversas menos edificantes. Claro, nós devemos, se temos naqueles comentários algo para dizer, e aquilo que aconteceu, não é? Devemos fazer-o sempre de uma forma suave, sem estarmos a criticar o que quer que seja, não é? Porque é um culto que estamos a fazer, é um estudo do bem, não é? Quanto às crianças, os pais devem permitir e incentivar os seus filhos a participarem no estudo do Evangelho, claro. Permitir que as crianças façam comentários, perguntas e colaborem nas preces. A prece feita para a minha filhota é demais. Podem ser acrescentados livros de história infantil, claro, para tornar mais rico, digamos que para as crianças, o Evangelho, não é? No lar. Despertando neles o interesse e o gosto pelo ensino de Jesus. Como disse Jesus, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Então, o estudo do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar, onde todos conversam, trocam ideias, falam dos seus problemas, comentam as suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. Diz-nos André Luiz, um espírito que mandou uma mensagem através de Francisco Cândido Xavier, diz-nos, quando no lar são levantadas paredes espirituais, com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. Vejam. Por isso é que, como eu disse há pouco, nas nossas reuniões privadas aparecem espíritos que dizem, eu não consigo entrar naquele lar e não sei porquê. Porque estão lá espíritos com essa missão de proteger-nos espiritualmente. Por isto, quando abrimos nossa casa e nosso coração para o Evangelho, estamos acendendo a luz no lar e fazendo com que as trevas batam em retirada. Isto é bom até para aqueles amigos do lado de lá que, de certa forma, se sintonizam connosco, têm ligações connosco e nos perturbam. E, portanto, o Evangelho no lar leva a que o entendimento vá até eles também, e muitas vezes eles percebem que, afinal, se nós lhes fizemos alguma coisa numa vida passada, nós estamos a tentar transformar e estamos a arranjar ali um amigo. Estou já a acabar. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo. Portanto, a piedade começa dentro do reduto, portanto, no reduto do nosso lar. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. E agora, uma psicografia, mais uma mensagem ditada por um Espírito para terminar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem Evangelho é fenómeno ou raciocínio. O fenómeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita, além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção no mundo. Isto é uma mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E é muito importante
só para terminar, nós escolhermos aquela hora para não dormirmos, não é? Porque eu não quero que vocês façam o Evangelho no lar e que durmam como dormem aqui na minha palestra, não é? Então é muito importante nós escolhermos uma hora em que não estejamos assim tão cansados, não é? Em que se calhar passamos um dia agitado, depois nós sentamos e começamos a adormecer, não é? Então, se eu tenho tendência a dormir, então vou ver porquê. Se calhar tenho que fazer o Evangelho em pé, não é? Sentado, ali, concentrado, depende. É importante nós não dormirmos. E se dormirmos, que sejam os pequenotes, se calhar estão a acompanhar-nos espiritualmente. E pronto, esta foi a apresentação que eu trouxe. E ficamos aqui ainda com alguns minutos